não quero olhar pra você e esperar você me dizer de fato. Eu não quero sentir você. Porque de repente eu tô sem tempo, de repente eu também não tô bem. Mas no comparativo eu falo muito. Olha pra aquela pessoa que chegou um pouco diferente hoje. Vê se esse sorriso é da alma. Você perguntou pra ela se ela tá bem? Posso te ajudar com alguma coisa? Gente, às vezes é só um abraço. Sejam muito bem-vindos ao Chega Mais com Ingrid Campos. Aqui é um espaço de trocas, de conversas e de vivências reais. Se você gosta desse tipo de bate-papo, gosta desse tipo de assunto e acompanha a gente, então fica aqui realmente. Vem! Tem dias que a gente acorda cansada sem saber o porquê. Tem dias que nem uma boa noite de sono compensa. E tem aqueles outros dias que férias, mas ainda assim tô cansada. Esse cansaço mental, essa saúde mental que a gente lida no nosso dia a dia, como tá aí do outro lado? Eu hoje, na verdade vocês já notaram que tem uma pessoa que eu admiro muito e que eu tenho a honra de receber aqui nesse programa, que é a Fabi. Eu amo essa mulher, gente. Eu adoro ela. Gente, vou tietar também. Aqui, eu já me empolguei porque a Fabi é uma pessoa de referência. Ela é de referência do povo negro, ela é de referência na área da psicologia. Então, ela é uma referência, um potencial mulher aí, que vai trazer assuntos em que a gente vai abordar sobre saúde mental. Então, fica atenta aí e agora eu vou abrir espaço para você falar quem é a Fabi. Fala. Fala pra cá, gente. Tanto faz, pra lá ou pra cá. Bom, eu sou Fabiane Gonçalves. É tão estranho ouvir a Ingrid falar sobre referência, porque hoje a nossa métrica é quantos seguidores nós temos. Eu tenho muito poucos seguidores, assim, mas eu trabalho muito. Então, eu sou Fabiane Gonçalves, filha de Maria e João, mãe de Ana e João, mãe solo, tenho 49 anos. Tem não. Tem Sim, 49. tenho. Mentira. É mentira. Gente, Essa skin não é. Não Eu tenho 49. Hoje eu clinico só online. Uhum. Sou escritora, eu tenho 5 livros. O último eu coordeno junto com a Tainá. Nós coordenamos ali 27 coautores. O que mais de mim? Eu acho. Posso falar das coisas que eu gosto de fazer? É óbvio que você tem que falar. Eu gosto de viajar muito, muito Isso eu sozinha. sei, Eu acho isso que eu ainda sei, é você te melhor. acompanha. Sozinha mesmo. Gosto de andar a cavalo, muito. Andar a cavalo. Gosto de teatro, amo teatro. E gosto do mar. Eu acho que é isso. Então você gosta de praia. Eu gosto de Então praia. então tá Eu do gosto de verão. praia. Tu não é do inverno. Eu nem sei se eu gosto do ambiente praia, areia, barulho. Eu gosto do mar. Do mar. Entendi. Sabe aquela coisa eu gosto Eu do sou mais da cachoeira, eu não sou muito chegada à praia, mar, não. Eu sou muito mais da Eu água, mas eu também. gosto da água cachoeira, aquele barulhinho da cachoeira. Sim. Eu sou mais do campo, aquela coisa de acampar, sabe? Aquelas referências E qual mais foi a última vez que tranquilas. você acampou? Foi agora, esse Ai, que ano. metida, gente. Ai, foi esse ano, agora, nas minhas últimas férias. Tirei umas férias aí, bem merecidas. E aí eu fui acampar. Aí ela Eu pra equipe, gosto. bem merecida. Bem merecidas desse povo. Eu fui acampar. Mas é muito bom saber que você é gente como a gente, né? Às vezes a gente vê, e eu tenho, como eu já falei, eu tenho você como uma referência, uma mulher potente, uma mulher empoderada. E às vezes a gente olha e pensa, nossa, ela tá bem distante do que eu sou, né? E não, e você é uma pessoa de muito conhecimento e que tem a vida que a gente leva, né? A correria que a gente faz. Você não chegou aonde você chegou porque, fui privilegiada, né? Não, você chegou porque você batalhou bastante, porque você tá aí numa busca constante. Então isso pra mim é uma referência, por isso que eu te admiro, assim, sabe? Mas vou parar de falar e vamos admiração entrar aqui no também, assunto. tá? Vamos entrar no Vamos lá. assunto, que a gente tem muitos assuntos para falar sobre saúde mental. E aí eu queria que você trouxesse para mim um contexto, por que você se especializou nessa área da psicologia, saúde mental e todas as outras especialidades que você tem. O que te motivou a fazer isso? Então, eu entro na faculdade de psicologia pensando muito em atuar na área hospitalar. Sim. Eu tenho uma quedinha por oncologia,
E aí fui pra PUC, estudei psico-oncologia. Eu queria muito aquele momento ali quando a ciência diz que não tem mais nada a se fazer. Que é o momento do ajuste, né? Eu falei, então eu quero trabalhar com pacientes oncológicos já no paliativo. Então eu queria ser paliativista. Esse era o meu sonho. E aí você começa a fazer os estágios, né? E eu fui fazer estágio no CAPS-AD. Nossa. Filha de alcoolista, eu falei, não vou gostar desse lugar. E aí eu me apaixonei pela saúde mental como um todo. Eu fiz a especialização, mas não parti para um mestrado. Fiquei me especializando em outras áreas, porque acho que é isso, a gente consegue costurar outras coisas. As minhas vivências também foram me levando para um lugar não só do saber, mas da partilha. Por exemplo, violência doméstica foi uma coisa que eu comecei a falar à medida que eu vivenciei. E aí, quando eu precisei escolher, porque é isso, a gente termina e fala, vou fazer o que agora, né? Vou lidar com o que? Eu não queria nichar, eu não queria ser a psicóloga que vai falar só de ansiedade, ou a psicóloga que vai falar só de depressão. Eu quero atender um todo. E aí eu comecei a receber, por uma identificação, as pessoas começaram a me procurar por questões raciais. Eu falei, a minha experiência só não basta para acolher essas pessoas. E aí eu fui fazer uma outra especialização. A minha primeira, eu fiz algumas, a minha primeira foi com a Lívia Marques, uma psicóloga maravilhosa, que me iniciou aí. Então, a gente acaba fazendo muita coisa, né, Ingrid? A gente não empreende para um lado só, não tem, ela só faz isso. E aí, quando eu vi, eu estava trabalhando com a psico-oncologia, eu estava falando de violência doméstica, eu estava trabalhando com saúde mental, que é essa amplitude. Não é só as pessoas que estão ali em cuidado nos equipamentos públicos, né? Eu falo muito da saúde mental do dia a dia, porque a gente brinca muito, né? E isso nem é uma brincadeira para se fazer, mas a gente vulgariza o CAPS, né? A medicalização da vida, né? A gente vai, tá medicada. E hoje é muito difícil mesmo você... quando a gente fala assim, quem é que precisa de terapia, gente? Todo mundo. Todo mundo tem acesso? Não. Todo mundo pode pagar uma terapia? Não. Mas precisar... Todo mundo precisa. Então, acho que foi assim que eu acabei escolhendo... a gente brinca com isso, mas é verdade. A saúde mental, ela escolhe a gente. Eu gosto muito desses espaços onde as pessoas que são lidas como loucas na sociedade estão. Né? Nós temos aqui no Rio de Janeiro Jurujuba, lá em Niterói. Nós temos o IPUB, né? Sim. Ali com o Pinel ao lado. Sim. Nós temos a Colônia, Juliano Moreira. E aí, aquele ambiente nos dá uma convicção de que essa linha entre a sanidade e a loucura, ela é muito tênue. Hoje eu tô aqui com você. Exato. Amanhã o meu cérebro pode dizer que isso aqui tudo não dá mais para ele e me joga essa tensão e ele vira. Sim. E diante de uma crise, hoje que não é difícil, tá? A gente entrar em uma crise, é muito difícil saber quem volta. Quem continua, sabe, na sua personalidade. Assim. Então eu acho que a saúde mental me fascina por isso, assim, o cuidado preventivo pra gente não adoecer, pra gente literalmente não enlouquecer. Acho que é por aí. Eu sou uma consumidora das redes sociais, né? Eu consumo bastante as redes sociais e você vê muitas, eu vou dizer que são sátiras, mas alguns memes, né? Vamos falar o português da internet. Os memes que falam sobre algumas mulheres que, quando estão naqueles momentos mais delicados e hormonais, né? De TPM... E os delírios, né? Eles chamam como os delírios que dão mentais, né? Que aqueles gatilhos que a gente tem mentais, que são, ora eu tô chorando, aí ora eu tô feliz, aí ora eu quero comer muito, aí ora eu tenho isso. Mas eu acho que de certa forma, acho que todos nós passamos por essas nuances de humores, de personalidades, a gente muda. Eu acho que isso tem a ver com você, eu acho não, você liga isso a um tipo de saúde mental, a esse contexto da saúde mental, essa coisa de uma terapia, essas nuances de humor, isso tem a ver com a saúde mental? Eu acredito que o que a gente não pode hoje é ir pelo senso comum. Né? A minha filha, ela quando me vê com esse tipo de alteração em casa, ela fala, tá bipolar hoje. E aí eu tento contextualizar para ela que o transtorno de bipolaridade ele é muito mais amplo e mais sério do que a gente fala. Sim. Né? No transtorno, por exemplo, da bipolaridade, eu tenho um tempo na depressão e eu tenho um tempo na fase da mania que é muito maior do que essas alterações que nós temos
no rompante. Sim. Né? Acordei bem, no meio do dia já não tô legal, daqui a pouco eu tô sorrindo e eu escolho os meus lugares e as minhas pessoas. Então, olhar para o sujeito e dizer, provavelmente ele está precisando de um cuidado, é muito vago. Não dá para você olhar e eu acho que condenar sem entender o contexto de história de vida daquele sujeito naquele momento. E aí, para aquele momento. Uhum. Porque ele traz uma história de vida que é a força pra gente aqui em terapia, né? No acompanhamento. Claro. Mas eu acredito que não. Tem muitos fatores que podem deixar eu e você aqui irritadíssimas agora. E daqui a 5 minutos tá sorrindo e brincando. Eu não posso patologizar, não posso dizer... Ai, Ser uma... eu acho que é muito mais fácil para quem convive, né? E aí eu acho que é um olhar atento mesmo, porque pode sim ser uma patologia, pode precisar de um cuidado maior. É muito difícil que hoje ninguém tenha, né? Nada, assim, eu não tenho nada, eu não tenho nenhum transtorno, é muito difícil. Mas a gente tá no momento em que todo mundo tá ansioso, e muito. Assim, a ansiedade é o mal mesmo, de crianças até os idosos. Então a gente come mais, então a gente fala mais, então a gente... Sabe, tudo muito, né? E aí o quanto que isso é só um comportamento ansioso para de fato, um transtorno de ansiedade generalizada. Entendi, entendi. E aí, falando um pouco sobre o nosso tema, né, sobre o cansaço, esse cansaço invisível, que muitas pessoas falam, sem explicação, né? Mas eu tô cansada, eu não sei o que pode ser. Eu tô com aquele, o famoso, eu não conheço, né? Não sei o técnico disso, mas eu ouço muito falar no ambiente corporativo do burnout, né? Daquele cansaço, da estafa mental, aquela coisa... Eu fico desmotivada, eu tô cansada, eu vou falar da minha vida profissional, tá? Às vezes eu pego um computador, eu já tô cansada só de pegar no computador. Você recebe muitas pessoas assim no seu consultório, pessoas com esse cansaço invisível, essa coisa que não sabe explicar, mas não sabe por que estão cansadas, mas você recebe muitas pessoas assim? Todos os dias. 90% das pessoas que eu atendo, quando eu abro a tela, tem uma pergunta muito característica, né, que a gente faz, como você chega hoje? E aí, o que eu mais escuto é cansado. Não tem quem não esteja. Mas eu acho um ganho também conseguir admitir, sabe? Porque nós vamos, aqui ó, tem que fazer, ó, tem que ir. E aí, não é tão assim perceptível. Não, sabe assim, não é tão invisível. Eu acho que é uma falta de limite nosso, e aí eu quero falar do pessoal, porque você tinha falado do burnout, por exemplo, e eu achei o máximo quando o burnout passou a ser uma responsabilidade do empregador, da empresa, porque não era. Então, eu tenho uma dúvida. O burnout, ele é uma atribuição de um ambiente corporativo, ou isso pode acontecer com qualquer um, assim? Fora ambiente corporativo. O que Ele é exatamente? relacionado ao trabalho. Ao trabalho excessivo. Ou as questões que você vivencia no seu trabalho. Às vezes um assédio moral, um assédio sexual, né? Às vezes uma carga excessiva de trabalho, ele é o trabalho. Você não precisa achar no ambiente corporativo, que é onde mais acontece. Mas, por exemplo, uma pessoa que trabalha home office, ela pode ser uma pessoa burnoutada. Entende? Então, são muitos. E tem o estigma da saúde mental, né? Porque como não é uma perna quebrada, não é algo que um exame de coração... Não é uma coisa que não ninguém está vendo. Né? É muito confrontado. Entendi. Né? E até a pessoa, quando começa a entrar no processo de adoecimento, ela sente que não merece, ela não pode reclamar disso, porque ninguém... Como que ela vai provar que ela tá. Então, até isso, as pessoas levam até o limite, ou para além do limite. Então, quando você fala assim, esse cansaço, Fabi, que ele não é tão invisível, eu acho que ele é muito do lugar do não limite. Nosso, da gente não compreender, da gente não respeitar, da gente não aceitar o nosso limite, aí quando a gente chega a esse lugar muito cansado. Como é que faz? Todos os dias cansada. Cansada hoje, cansada amanhã, cansada depois, cansada do quê? E como é para você, e como é a sua abordagem no seu consultório, nas suas consultas com seus pacientes sobre esse cansaço? Explica um pouquinho o que você tem recebido, quais são as justificativas das pessoas para contextualizar esse cansaço mental que todos nós sofremos.
Então, normalmente elas não sabem dizer, né? Quando você questiona. Mas tá cansada por quê? Como é que tá a sua rotina? E como eu acompanho, eu já sei de onde vem. Às vezes ela não se dá conta. Então, às vezes a pessoa tem uma relação muito abusiva com o trabalho. Ela é, sabe, mal relacionada com o trabalho. Ela não se coloca limite, ela faz tudo por todo mundo. Né? A pessoa, lembra aquela pessoa que coloca o nomezinho dos amigos no trabalho? Ela se Sim, sobrecarrega. sim. E aí tem também a questão familiar, a família que demanda muito, ela não consegue dizer um não, sabe? Então ela tem que resolver as questões dela e da família. E aí a gente parte para a questão das relações interpessoais, ou com os amigos, ou com as pessoas que ela se relaciona afetivamente. E o externo. Eu compreendo que, para além de tudo que ela já traz no contexto de vida dela, o que acontece fora abala muito. Sim. E aí a gente vai combinando sobre o que a gente pode fazer para que esse quadro, pelo menos amenize. Chegou cansada. E não é um cansaço do hoje. Hoje eu estou cansada. Não, é um cansaço da semana passada, do mês passado, sabe? Do ano passado. Quando é que a gente para descansar? Será que, sei lá, tem gente que tira 15, 20, 30 dias de férias e eles vão dar conta de um ano inteiro, sabe? Onde você não conseguiu minimamente organizar as suas pequenas pausas. Então a gente vai trabalhando isso. Mas tem momentos, Ingrid, que a gente só acolhe. Tem situações, por exemplo, que a gente não consegue fazer mais nada a não ser acolher, escutar, ouvir. E eu acho que convidar a pessoa a se posicionar mediante aquilo que ela não pode mudar. Às vezes ela não vai conseguir mudar. Às vezes, naquele momento, é o que tem para ela. É uma resistência. Então, até para isso. E é esse grande perigo, né? Porque se eu não dou conta sozinha, já estou em terapia, já faço minha atividade física, sabe? Tenho minha rede de apoio. Ou você ter falado sobre isso, porque existem não, tem a diferença entre o cansaço físico e aquele cansaço mental. E como que a gente separa isso? Quando que a gente sabe que o esgotamento mental chegou e não é o cansaço físico porque eu estou envolvida em várias atividades, porque eu faço que eu trabalho, eu me exercito, eu caminho, eu cuido de casa. Quando porque isso anda muito juntos, né? Que acaba se esgotando de uma certa forma por conta de várias atividades envolvidas. Mas quando que a gente sabe sobre esse físico, separar esse físico do mental, esse cansaço? O físico a gente sente mesmo. Então você vai sentir um cansaço nas suas pernas, a coluna vai gritar, a sua cabeça. Você vai estar muito pouco disponível para pensar em, eu preciso hoje faxinar a casa. Você vai dar conta, seu corpo aguenta. Mesmo que a gente não respeite, você vai sentir. Quando acaba o seu dia, você fala assim: o meu corpo está cansado. E você deita diferente na cama, seu sono é alterado ou não. Agora o cansaço mental, para mim, já chega muito separado, assim, elas já trazem muito. Seu cansaço é como? De qual lugar vem? Elas falam, meu cansaço hoje é mental. Então, se elas não abusaram no físico, se elas estão conseguindo se cuidar, porque ir para academia vai demandar delas um esforço, mas não cansa. Sim, Elas produzem um tanto de hormônios ali que voltam revigoradas, então elas são vitaminadas ainda. entendi. A gente vai alimentando coisas boas, Entendi. mas o cansaço mental não. O que é disso aqui? Eu tô aqui com você, aí eu tô pensando no resto do meu dia, no que eu tenho que fazer amanhã. Sim. Sabe, esse excesso de ansiedade, do pensamento acelerado, tá todo mundo desse jeito. Isso. Como que isso não cansa? E aí esse cansaço mental é quando você diz, poxa, para e pensa, eu não fiz tanta coisa hoje assim, fisicamente falando, por que eu tô tão cansado? Ele é mental. Olha que interessante, gente. Anotem aí. Ele é mental. Porque isso é interessante. Muitas pessoas não sabem dar nome ao que sente. E é exatamente isso. Eu tô aqui aproveitando a minha gente não terapia, tá, teve, gente? não, porque a gente não teve Eu tô permissão, aproveitando. amiga, pra sentir durante muito tempo. Então, permissão pra sentir, decodificar o que tá sentindo, nomear é passo. Quando a pessoa consegue nomear, o que você tá sentindo hoje? A pessoa fica, eu não sei, vamos tentar. No final é raiva. Que bom, veio, é raiva, nomeamos raiva. Agora a gente vai lidar com isso. Mas nomear já é muito importante, já é muito potente. Então, quando você consegue dizer mental, porque a gente vai cuidar de forma diferente. Sim. Eu vou te pedir uma higiene de sono. Sim. Eu vou te sugerir, caramba, como assim? Você, né, o tempo todo. Aí quando você desliga a tela, você realmente sai da tela? Tá tudo ali, armazenado e passando na sua cabeça. Você dá conta de presentificar? Eu quero você aqui no presente, eu quero você hoje aqui.
E eu não tô falando de não planejar, não é sobre isso. Eu tô falando da gente estar conseguindo sentir uma outra aqui, ao invés de estar preocupada com mais 3 que vão chegar. Gente, Sabe? façam terapia. Façam. É sério, Gente, façam presente, terapia. assim. É transformador. É transformador. E é confrontador também, porque eu vou me dando Também, conta. Você pega uma Fabi da vida, filha. A gente vai devagar. Tu vai devagarzinho, vai devagarzinho. E é possível você estar funcionando bem por fora, mas com a saúde mental abalada? É possível? Do jeito que a gente finge, óbvio. É. Quem olha, eu sentei aqui e falei pra você, porque as pessoas acham que a nossa casa tá sempre tudo muito arrumadinho. E você falou, não tá? Eu falei, a minha hoje não. Deixei um monte de roupa que eu ia vir pra cá espalhadas, não consegui fazer minha cama. E tá tudo bem, assim. Mas o que a gente imprime, né? E eu acho isso, eu não tô nem falando das máscaras, eu acho muito pesado. Estar em sociedade vai, às vezes, exigir que a gente coloque umas máscaras, assim, para sobreviver. Umas vezes mais finas, outras mais densas. Eu não indico. Porque o peso, quando se tira essa máscara no final do dia, é muito grande. Mas a gente performa, Ingrid. Performa bem, né? Bem, eu muitas vezes, no trabalho principalmente, né? Porque eu ainda sou CLT. Mas eu no trabalho, muitas vezes, a gente passa por umas situações complicadas dentro de casa e a gente tem que estar, às vezes, sorrindo no trabalho, porque você não quer deixar transparecer aquela situação que você está passando, né? E talvez é exatamente isso, né? Na saúde mental, muitas vezes, a gente está baladérrima, tá? A ponto de explodir. A gente tá ali, Você acha que isso é bom ou isso é ruim? O que você acha? Isso não vai bem, isso é ruim. Eu fico pensando assim, é claro que a gente não vai chegar no ambiente de trabalho e vai ficar chorando com todo mundo que aparece, mas eu fico pensando, essa emoção não elaborada, ela vai pra onde? Eu sempre falo isso, essa lágrima que quase veio e que a gente não chorou, qual é o caminho que ela faz? É um caminho de adoecimento. Aí eu vou já puxar pra psicossomática. Sim. Nós vamos somatizando. E aí no ambiente de trabalho, quando eu vou palestrar em empresa, eu falo muito isso. Nós precisamos olhar para um lado, sabe? Eu tava vendo, não sei se você chegou a ver, essa semana rolou no Instagram, um cara contando sobre um amigo do trabalho que morreu na empresa. Não vi. Vou te mandar. E aí ele disse que o cara morreu no banheiro. Nossa. E aí ficou todo mundo muito... Mas chocado. quando deu 2 da tarde, tava todo mundo trabalhando normalmente já com as demandas do trabalho e o cara morto ainda no banheiro. Nós somos muito dispensáveis para aquilo que a gente faz. Eu falo para as minhas. Se eu morro hoje, vocês vão chorar amanhã. Semana que vem tá todo mundo com psicóloga nova, procurando uma psicóloga, porque, né, a gente precisa seguir. Sim, seguindo. E aí, quem é que cuida? E no ambiente corporativo, no trabalho, eu falo muito isso. Porque a gente não quer dar conta da demanda do outro. Nosso tudo bem é um tudo bem de 2 segundos. Sim. Oi, Ingrid, tudo bem? A gente já vira esperando que você me respondeu que tá tudo bem. Eu não quero olhar pra você e esperar você me dizer de fato. Eu não quero sentir você. Porque de repente eu tô sem tempo, de repente eu também não tô bem. Mas no corporativo eu falo muito. Olha pra aquela pessoa que chegou um pouco diferente hoje. Vê se esse sorriso é da alma. Você perguntou pra ela se ela tá bem? Posso te ajudar com alguma coisa? Gente, às vezes é só um abraço. Às vezes é só alguém deixando um bilhetinho na sua mesa, carinhosinho com o coração. Fabi, vamos ali pra salinha? Mas vamos ali na terapia, só você. É sério, eu chamo essa responsabilidade porque às vezes tem pessoas que se suicidam num ambiente de trabalho. É verdade. Que quando chega em casa, as pessoas falam, nossa, mas eu nunca percebi que ela tava assim. E não vai dar pra todo mundo saber, não é pra isso que a gente tá ali. Mas qual é a nossa responsabilidade com essa pessoa que está do nosso lado? Você nunca tem tempo para saber como ela está? Você jura que você trabalha com essa equipe aqui e quando você chega aqui, um pouco diferente, ninguém percebeu? Exatamente. E ninguém quer saber? Exatamente. É assim na nossa vida, né? Eu acho que empatia cura. Sabe? Mesmo. Não é o meu olhar no meu mundinho sobre o outro. É o olhar, conseguir olhar esse sujeito no mundo dele, com as particularidades dele, com a subjetividade dele. Exatamente. Isso é responsabilidade nossa também, tá? Exatamente. Eu falo que nós não somos uma ilha. A gente não vive isolado. A gente precisa de ajuda. A gente precisa estar com pessoas, né? Apesar de eu não gostar muito de tumulto, de muitas pessoas, mas a gente precisa de pessoas. Pessoas ajudam outras pessoas. Caminho de cura. Quando é a hora de procurar ajuda? E vencer esse tabu da terapia. A terapia é um tabu, né? Mas é um tabu. Tabu para uma parcela da sociedade, não é para todo mundo, não. Porque tem muita gente aí acostumada com análise, né? Você vê há muito tempo a gente falando, né?
Eu sou criada em casa de família, minha mãe doméstica a vida inteira, e as patroas da minha mãe sempre fizeram análise. Quando a coisa começou a ficar mais alcançável pra gente, e começou a se entender que nós realmente somos a parcela mais adoecida da sociedade, e aí vamos tentar cuidar, eu acho que tinha que ser tão disponível para todo mundo. De verdade, eu acho que era uma coisa que não poderia ser negada à saúde mental. Sim. Pela saúde pública mesmo. É questão de saúde pública. Mas eu acredito que essa coisa do... ainda não é preventivo, sabe, Ingrid? Ainda é muito... Eu estou muito mal, então agora, de repente, eu preciso de ajuda. E aí, quando você tá ainda só rodeando aquele buraco ali, sabe? É mais fácil de salvar. Mas quando você cai, é muito difícil. E às vezes a pessoa até percebe, mas eu acredito muito na rede de apoio. A rede vai te dizer. Tirando as pessoas tóxicas que você convive, que qualquer coisa que você fala diz, vai procurar terapia. Sim, né? sim, E não é disso sim. que eu tô falando, mas o seu adoecimento, ele fica mais perceptível para quem tá mais perto de você, para quem convive com você. Sim. Então eu acho que a gente tem que ficar muito atento aos sinais de quem tá ali com a gente no dia a dia, que gosta, que protege. Elas vão ser as primeiras pessoas a sinalizarem, olha, amiga, eu acho que você tá precisando de um cuidado. Né? E eu acho que não tem que ter tabu, né? A terapia, ela não é esse lugar do julgamento. Né? Eu acho curioso quando a gente fala mente, porque a gente não imagina o cérebro, que é um órgão. E é lá que as coisas começam a acontecer. Não é no coração, gente, é no cérebro. O sistema nervoso central todo ali. Né? Todo o sistema ali. Quando nós começamos a tomar as drogas psicotrópicas, é ali também. Sim. Então a gente precisa validar que é só um órgão, é mais um órgão, né, que começou a não funcionar bem e que isso vai trazer prejuízo para todo, porque parece que é só uma coisa que da nossa cabeça, sabe? E sim, eu acho que a espiritualidade ela ajuda muito, Sim. mas ela é de um outro lugar, sabe? E tem esses preconceitos também, né? Porque existem. E hoje eu fico muito tranquila porque eu vejo as igrejas partilhando a necessidade, sabe? Sim, Então, minha mãe inclusive mudou um pouco, né, essa mentalidade dela também, graças a Deus, porque é o que a gente precisa, no mundo que a gente vive, tecnológico, onde a gente está imerso em muitas atividades, em muitos conceitos e muitas informações, o nosso psicológico voa, o nosso psicológico vai além, não tem como, não é igual aos anos 90, né, que a gente não tinha tecnologia tão avançada, não é os anos 80, não é os anos 70, que a gente não tinha metade das coisas que a gente tem hoje. Então, o nosso psicológico adoece por conta do nosso dia a dia, né? E como a gente tem essa possibilidade, esse acesso de poder falar sobre isso, né? De a gente ter esse canal e falar sobre a terapia, de falar uma coisa aberta, sem muito tabu, sem, sabe, muitas barreiras, sem muitas limitações, a gente faça uma terapia, isso é uma coisa acessível para todos, para criança, para jovem, para idoso, para qualquer idade. Então eu acho que isso é muito importante, a gente preservar isso, sabe? sim. Eu acho, Fabi. Então, e você acha que a gente deve, eu até falei um pouquinho, mas você acha que a gente deve começar essa terapia, todo esse cuidado, a partir de que idade? Se você fosse... Eu acho que minha filha tem 12 anos e faz terapia. Ó. E por que foi pra terapia? E aí eu acho assim, qual é a demanda, né? Porque o que eu vejo muito, eu parei de atender crianças por causa disso, é porque os pais mandavam as crianças pra mim quando o sistema familiar estava muito deteriorado. Então a questão era deles, eles não sabiam lidar com aquela criança e queriam que eu resolvesse a questão que era da família, né? Então assim, qual é a idade? Tem crianças que têm transtornos que vão precisar estar na multidisciplinar com as suas terapias. Mas a partir do momento em que ele começa a se entender como sujeito na vida, a minha filha está em terapia por causa do divórcio dos pais. Ela foi pra terapia porque às vezes ela chega da escola e fala assim, mãe, eu não sei mais quem eu sou. Porque todos os dias eu preciso agradar pessoas diferentes e eu vou me moldando aquela pessoa. Gente, terapia. Porque eu hoje tenho liberdade de conversar com ela sobre tudo e não vou terceirizar a responsabilidade para psicóloga nenhuma. Claro. Mas coisas que ela precisa lidar com alguém que ela entende que tá para além do julgamento. Que tá para além da dona do saber. Minha mãe, ela acha que é a dona da verdade. Então, esse é o momento. Então, tem uma idade. O que a gente precisa ficar muito atento é a demanda. Tem uma demanda para terapia? Essa é algo que a família não consegue lidar, que a sociedade não consegue lidar, então a gente vai procurar um profissional para ajudar. Mas não tem. Tem gente que vai chegar aos 50 de boa, sem precisar de nada.
E uma prática que você pode trazer pra gente, que a gente pode adotar no nosso dia a dia, para aliviar esse peso, esse estresse, esse esgotamento mental. Uma prática. Além da terapia. É isso, né? Eu sempre falo isso. Eu tô 50 minutos com as minhas pessoas por semana. Elas têm 24 horas por dia para tentar cuidar do que elas precisam. Não tem outro caminho a não ser se colocar como prioridade, Ingrid. Em tudo. Ah, mas eu tô egocêntrica, eu tô com minha personalidade egóica, mas eu tô egoísta. Não é sobre isso. Então, todo o cuidado que a gente às vezes delega muito pro outro, somos muito boas nisso. Né? E entender o que é bom pro outro, fazer o que é bom pro outro. Eu vou girar pra cá, eu vou girar pra mim. Hoje, gente, é limite, é o tempo todo. Nós somos manipuláveis, assim. Maternidade, então, é um negócio que te convoca o tempo todo. O filho fala, ah, mas eu quero. Não, mas hoje vai ser o que eu quero. Isso já doeu muito. Hoje vai todo mundo ver aqui que o que vai ser feito é eu primeiro aqui, tá? Ah, eu preciso de um lugar pra. Então você vai comigo primeiro. Sim. E aí você vai no seu dia entendendo o que é que faz bem pra você. Se questiona. A gente também não quer dar conta. Sim. Então, isso aqui me faz bem, isso aqui me demanda. Então, você precisa dormir bem, você precisa comer bem. Eu tô falando de um país que tem uma deficiência alimentar aí pra lá, né? O que é o comer bem pra gente? Tem. Tá, mas minimamente bem dentro das suas possibilidades. Se alimenta bem. E se alimenta bem também de pessoas do bem. Sabe, com quem você caminha diz muito sobre como você vai terminar o seu dia. Né? Volto a dizer, a rede de apoio é muito importante. Se afaste de pessoas tóxicas, mesmo que essas pessoas tóxicas sejam muito próximas de você, sabe? Ela às vezes está na nossa casa. Ah, mas como que eu me afasto se eu tenho laço sanguíneo, se eu preciso conviver impondo seus limites? É pra você, é por você. Então, como é que eu fico menos esgotada? Se colocando limites. Ninguém vai fazer, ninguém vai olhar pra você e falar assim, ai amiga, acho que você tá trabalhando muito. Eu acho que você está emprestando muito dinheiro pro seu irmão. Olha, eu acho que você precisa ir mais à academia. Vamos fazer alguma coisa. Ninguém, é você. Gente, então eu acho que essa. O falar não, né? Aquela situação, eu falei uma vez para uma conhecida, eu falei assim, que ela falou para mim, mas eu tô me envolvendo em várias atividades, eu tô assim, eu tô esgotada, ninguém reconhece. Eu falei, você já parou pra pensar que você precisa falar não? Até pra Só ela falar mesmo. não, é você falar não, eu não vou fazer. A gente funciona muito não, com sintoma. Eu não vou. Então, não, eu não estou. Eu já tô esgotada e aí eu tenho que dar conta do que tá me fazendo ficar esgotada e eu vou fazer o quê? Eu vou procurar mais alguma coisinha pra encher o meu sintoma, isso, tá? E aí eu não quero dar conta. Eu vou culpar o mundo porque eu tô esgotada, só que eu tenho responsabilidade nisso. O Robson deve estar se... Só para, gente. O Robson, coitado, deve estar sofrendo, porque eu começo... eu invento um monte de coisa dentro de casa e enfio o Robson pra ir junto comigo. Aí o Robson, tadinho, não sabe falar não. Ele vai fazendo. Cuidado. Geralmente as pessoas que não conseguem falar não, eu sempre falo que esse não... Terapia. Esse não pro outro, ele é um sim pra mim. E ela tem que ficar com as loucuras dela. Deixa ela, não, Ingrid, eu não vou dessa vez, eu não vou embarcar, não, desculpa, você fica aí. Você precisa mesmo disso, Ingrid? Você vai, o que é que tá? Porque a Ingrid, ao invés de estar ali olhando para as demandas internas dela, pessoais, ela vai arrumar coisa para fazer por fora, porque é mais fácil dar conta do que tá fora. Aí, a pessoa, tá a equipe batendo palma. É muito não mais fácil. Era pra falar sobre essa... Vou arrumar uma coisa para fazer, vou ajudar alguém. Olha como eu sou boazinha. Péssima comigo. Vai lá mexer nas suas gavetas, em vez de ficar chamando todo mundo para sua desordem. Desculpa, mas é isso. Aí é produtiva. Século XXI. Não, eu sou produtiva, Fabi. Não, eu sou produtiva. Mas o quanto que a gente precisa ser tão produtiva, amiga? É isso. Para, descansa, sabe? Mas é verdade. Porque eu falo com as minhas meninas, gente, a pausa também é ser produtiva. Pausar também, sabe? Tem que estar na agenda, sabe? Tem que fazer parte. Descansar tem que fazer parte, mesmo com toda a culpa que isso gere, mesmo eu achando que eu sou uma inválida, olha como eu não fiz nada hoje. É pra quem esse check na agenda? Quem te tira depois de um adoecimento, seja ele psíquico, seja ele físico, quem te tira de lá? Verdade. Se adoece ele, meu amor, ele vai ficar lá encostado, daqui a pouco você arruma outro, coloca no lugar dele. Nós somos muito descartáveis hoje, é sério. Você tá vendo? Muito descartáveis. Eu falo pra ele, eu falei assim, eu tenho trabalhado algumas coisas internas. E eu falo pra ele, eu falei, você também precisa trabalhar essas coisas internas em você, porque às vezes você não falar não pra mim, não impõe limites em mim pra que eu possa me policiar pra não fazer você ficar mal.
E aí acho que isso é interessante você falar, e aí você foi aplaudida aqui, porque é um fato. Isso é um fato, sabe? A gente não impõe limite nas coisas. Então, eu vou fazer um quadro agora com a Fabi, que é o Fala Que Eu Te Escuto. A gente vai trazer algumas frases que a gente tem costume de falar no dia a dia, e ela vai opinar sobre essas frases, tá? Então, a primeira dela é: acordo todo dia querendo sumir, mas cumpro tudo direitinho. Eu acho que essa pressão que primeiro a sociedade nos coloca, depois nós vamos concordando ali, costurando isso, de não se respeitar. Mais uma vez, que vontade é essa de sumir do quê? Né? E aí quando a gente pensa sobre dar conta, mesmo eu com esgotamento, eu vou dar conta. Eu tô com vontade de sumir. Só que eu quero chamar a atenção porque isso parece uma fala vazia, mas uma hora a corda arrebenta. Uma hora ela não dá conta. Só. Maravilhoso. Só até aqui. Acho que estou sendo fraca por não dar conta de tudo. Mas é isso, de novo, assim. Que tudo é esse? Que tudo que a gente tem que dar conta. Fabi, eu preciso fazer um corte. Gente, assim, que tudo é esse. Que tudo é, eu tenho que dar conta de tudo. Não que vai dar. Tudo é esse. Outro dia uma consulente chegou pra mim e falou assim pra mim, essa semana ela falou assim: Fabi, eu tô muito mal, porque eu não tô conseguindo dar conta do doutorado, eu não tô conseguindo dar conta da minha maternidade, eu não tô conseguindo dar conta dos meus amigos, eu não tô transando. Aí eu falei, cara, tu se ouviu? Tudo vai. Então, não é só dar conta de tudo, amiga. É ter que dar conta muito bem de tudo. Como que não falha? Que mulher é essa que a gente tá projetando que a gente tem que ser? É uma super-heroína. Esse recorte de 5 segundos de Instagram, gente, parem com isso, pelo amor de Deus, não é real. Ninguém me vê lá, linda como eu tô lá, na festividades, imagina que minha cama não foi feita hoje. É verdade. Para, que eu vou, sei lá, não tem onde almoçar, vou parar num PF qualquer. Não é perfeito, não vai. A gente vai tentar fazer aquilo que precisamos fazer. E eu sempre gosto de dizer que entre o que é obrigatório e o que eu tenho que fazer, eu preciso pensar também no que eu gosto de fazer. Às vezes eu não vou ter escolha. Às vezes o tem que não é uma coisa que eu gosto, mas eu preciso fazer. Então eu vou equilibrar. Cadê o que eu gosto de fazer? E no final eu vou só olhar para meus pratinhos que caíram e vou catar os cacos e vou começar. Outra. Tenho vergonha de admitir que estou no meu limite. Não tinha te dado o direito disso, né? Como assim tá no limite? Imagina, ainda mais mulher, gente. Mulher feita pra suportar. Né? Eu não vou nem entrar no recorte de raça aqui pra gente não ir mais longe. Mas assim, eu não vou admitir, como assim fraca? Primeira coisa que a pessoa fala quando quer te elogiar, nossa, como você é forte, como você é. Não é a nossa força. Gente, eu quero é paz. Eu não quero ter que dar conta de guerra, tudo. Não, eu quero voltar. A gente já foi, a gente já avançou, a gente já conquistou, a gente já viu que dá conta. Agora volta um pouquinho. Pede um colo, descansa. É tão bom. E se você não diz, se você não admite que você precisa pausar, você não recebe colo. Aí a gente segue nisso, sabe? E oferta. Então você dá oferta que nem tem, sabe? Mas ninguém para pra olhar pra você como uma pessoa que precisa de cuidado. Então dá conta. E Alice Furacão, essa mulherona, sabe? Esse mulherão. Não, esse mulherão. Esse mulherão. Nada menos que ela, gente. Nada, para. A gente para, precisa de um espelho. tem que Você quer a dinâmica do espelho? Como é que olha é a lá, dinâmica? Olha lá, 5 segundinhos, vai. Mas não é isso tudo que você vê? Sério, olha. Cara, eu preciso se elogiar com a mesma facilidade que a gente elogia o outro. Não, menina, mas eu tenho praticado isso. Outro dia eu recebi no meu Instagram, eu falei assim, gente, eu tô tentando achar um defeito em mim. Assim, de sacanagem. Porque quando fala assim, a Fabi, esse mulherão, fica parecendo que a Fabi tem que ser do lugar da perfeição. E não. Eu acho que é muito mais humanizar, sabe? Assim, a gente falha, a gente erra, a gente... Imagina, né? Furacão. Mas a Fabi é Pensa que o furacão, o negócio do furacão destrói tudo, né? Pensar nisso, né? A função do furacão, né? Não conceito furacão. Mas eu acho que quando você chega, você tem uma presença. E isso é muito bacana, mas isso porque nosso, né? Compõe, essa representatividade, né, de uma mulher negra, uma mulher inteligente, né? Porque a gente ainda tem esse estigma de que a mulher preta, ela não tem que ocupar lugares mais altos, lugares de inteligência, né? Então a gente tem, e ter você como referência, trazer esse conceito e essa imagem de que a mulher preta que está nos assistindo do outro lado, sabe? É
a Fabi, é a Ingrid, é a Larissa que tá ali. Então, nós somos potenciais, nós somos o futuro, nós somos pessoas capazes. Então, eu tô muito feliz de ter você aqui comigo. Eu tô muito feliz mesmo. É um prazer enorme. Já falei isso no início, vou repetir, porque a agenda dessa mulher, meu irmão, a agenda dessa pessoa, né? Palestra aqui, e gravação ali, e escritora ali, e assim vai. Então, eu quero agradecer vocês que ficaram com a gente. Obrigada, até gente. esse momento. Quer falar alguma coisa? Só agradecer, pedir que vocês se cuidem da rede de vocês, olhem para si, se questionem como é que estão aí por dentro, mas olhem também para o lado. Eu acho que é potente demais, não só a gente se manter vivo aqui, mas bem, e quem está do nosso lado também. Fique viva, fique bem. É isso, gente. Então a gente encerra esse programa dessa forma, desse jeitinho, querendo chorar, querendo abraçar a Fabi, querendo estar aqui junto com a gente. Então a gente encerra esse programa dessa forma. Sigam a Fabi no Instagram, qual é o seu Instagram? @psi_Fabiane_Gonçalves. Sigam a Fabi, procurem por ela é acessível, ela responde direct, ela não é sumida, ela responde direct. Você manda mensagem para ela, ajuda. Quero saber quanto é que é, terapia, consultoria, palestra. Fabi, obrigada, gente. É isso. Beijo, curta, compartilhe e siga a gente aí muito para mais conteúdos como esse. Beijo! Beijo! Gente, eu acho que eu mexi o nome do meu pai errado. Será que eu posso repetir a parte da abertura? Oh, mentira! Você falou João e José. Mentira! Mas, gente, eu falei que é parecido. Tudo bem, tá morto, vai ver, deixa.